Este é o podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Uma vez mais, seja muito bem-vindo. Gostamos sempre de lembrar que o nosso propósito é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita e, para isso, seguimos as obras subsidiárias e as obras básicas da doutrina espírita. Atualmente, estamos seguindo o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, estamos no capítulo 37, intitulado O Filho Ocioso. E quem preparou a reflexão, o estudo, as provocações, vocês vão ver que está bem pontual, cirúrgico, mas também nos estimulando a reflexão, foi a Lana Márcia, né? E hoje tem surpresa, o retorno da filha pródiga, na verdade da irmã pródiga, no podcast, que vai acontecer mais tarde, está imperdível. Até pela oportunidade da gente estudar mais. Daqui a pouquinho eu volto a falar. A convidados mais do que especial. A Lana preparou várias reflexões, não percam, né? Daqui a pouquinho não vou dar spoiler hoje de jeito nenhum, tá? Mas eu queria salientar, fica conosco aí, eu queria salientar duas coisas. Primeiro, a gente sempre coloca uma bibliografia complementar. Não deixe de consultar aí na descrição, inclusive com os links para você acessar, tá muito fácil. É um convite sempre ao estudo, ao aprofundamento, até porque você já pode aproveitar e se preparar melhor para a nossa live que acontece no mesmo dia do lançamento do podcast, né? Faça a sua pergunta, né? A gente conta com a sua participação para ficar muito melhor, muito mais gostoso esse nosso momento, que já é bom, mas com você se preparando e participando com a gente fica muito melhor. Então não deixe de consultar a bibliografia e não falte na live. Tudo bem, se não puder estar, menos mal, porque fica gravado em todas as plataformas digitais, mas é muito bom esse momento que vai ter uma presença, um retorno especial, não vou contar, consulte aí. Né? E aí também, o último convite é porque no final a gente tem sempre o nosso momento de oração e a gente começa sempre com uma poesia. A minha autora preferida é Maria Dolores, né? Então hoje não vai ser diferente, tem uma poesia lindíssima para nos inspirar e faça conosco a nossa prece. E aí, aproveitando o embalo, já falei demais, eu te faço o último convite de coração. Vamos ouvir? Olá, é com grande alegria que vamos direcionar as reflexões de mais um estudo do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. E nesta história você encontrará uma narrativa envolvente sobre a relação entre um grande soberano e seus vassalos, destacando a importância da fé e das boas obras. A história nos convida a refletir também sobre a obediência e o respeito ao Criador e a lei de trabalho, mesmo diante das tentações da liberdade desmedida. Faremos um breve relato, por isso fica o convite para a leitura do texto na íntegra. E assim nos contou Neio Lúcio. Numa pequena assembleia, Jesus contou a história de um soberano com vastos domínios, onde alguns servidores eram leais e trabalhadores, enquanto outros viviam na floresta, causando danos ao império. Um desses servidores, mesmo acreditando no rei, nunca cumpriu seus deveres, preferindo viver sem restrições. Com o passar dos anos, ele percebeu sua negligência e decidiu procurar o soberano por proteção. Mas foi impedido de entrar, pois não constava como um servidor ativo. Os guardas explicaram que o tempo do rei era dedicado aos cooperadores e que sua fé não tinha valor se não fosse seguido por ações. O servo, então, teve que recomeçar do zero para se redimir. Jesus comparou essa história aos filhos de Deus, que acreditam nele, mas não colaboram com suas obras. Ele questionou se essa fé vazia traz algum benefício. E com essa reflexão, o culto da noite foi encerrado de maneira impactante. Bom, nessa pequena história, Jesus traz grandes ensinamentos.
nos mostrando como se dá os mecanismos da lei de causa e efeito, a importância da fé-trabalho e o funcionamento da lei de progresso. O filho ocioso é todo aquele que não cumpre seus deveres, todo aquele que acredita que simplesmente a expressão das palavras Senhor, Senhor o irá salvar. Façamos uma análise íntima, se acaso não nos encaixamos nesse perfil de uma fé vazia, onde falamos do Cristo e até mesmo conclamamos em nossas orações, mas o mantemos longe de nossos pensamentos e de nossas ações, preferindo viver na busca dos nossos desejos materiais, perdendo o precioso tempo que não retorna, pois a vida é movimento constante. Que adianta semelhante convicção? Questionou o soberano. Que adianta louvar sem o trabalho útil? A lição nos fala de fé e obras. E aqui trazemos a epístola de Tiago, que nos adverte com relação a esse ensinamento. E ele diz o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Portanto, a fé alcança sua credibilidade diante de Deus quando unida às obras. A vida de Jesus é exemplo de atividade operosa na fé inabalável. Asseverou-nos Jesus que se tivéssemos fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, seríamos capazes de mover montanhas. Mas também foi muito claro ao dizer-nos que a cada um seria dado conforme as suas obras. Portanto, fé e obras não se separam, estão interligadas, pois que no seu conceito, fé é fidelidade, e fidelidade, cumprimento da lei. E cumprir a lei é a realização de todo o bem que se possa fazer a si mesmo e ao próximo, pelo esforço e sacrifício no qual está estabelecida pela lei de trabalho. A fé sem obras é uma fé morta, porque a falta de obras revela uma vida de inatividade. A fé sem obras revela uma crença sem envolvimento e sem comprometimento com as lições que Jesus veio nos ensinar. A fé sem obras não é fé, é simplesmente uma crença, mas vazia de significados. Emmanuel nos traz uma belíssima reflexão sobre esse trecho de Tiago, dizendo assim: imaginemos um mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Mas por fora, o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria válido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso ao culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. E voltando ao texto de Neio Lúcio, ele diz o seguinte: o convite do rei é o de trabalho para que sejamos os colaboradores fiéis, mesmo que ainda não tenhamos todos os recursos, pois que à medida em que nos dispusermos, vencendo as próprias dificuldades, outros recursos surgirão. Aqui temos a imagem de todo o ocioso Filho de Deus, disse o Mestre. Neste trecho, ele está se referindo a todos nós, o homem inteligente que admite a existência de Deus, porém não o visita em simples oração,
não comunga dos mesmos princípios. Entendendo oração aqui, não somente a adoração por palavras, mas também com a devoção, que em hebraico se comunica com a ideia de serviços perante Deus. E bem sabemos que a nossa tendência é a do comodismo, preguiça mesmo, ou seja, propensão para inatividade, que segundo Joana de Ângeles é um desvio de conduta, doença progressiva disfarçada de cansaço, que fere diretamente a lei de trabalho e é negação da lei de amor e de caridade, tendo em seu centro de atividade o ego, que somente se considera a si mesmo. E é bem verdade que o descanso faz parte da lei de trabalho. O corpo precisa se refazer, a mente necessita recarregar-se. Porém, se te reconheces conscientemente dotado de energias para ser útil, não te confies à ociosidade. Segundo Joana de Ângeles, evitar o ócio não significa trabalhar sem descanso, sem trégua, de forma alguma. Escapar da ociosidade significa apenas evitar a inutilidade. O homem pode muito bem descansar de uma tarefa realizando outra, enquanto refaz o corpo ativamente, enquanto descansa a mente, exercita o corpo. O ditado popular é verdadeiro: cabeça vazia, oficina do diabo, significando que não temos a habilidade de lidar com a nossa mente ociosa. Ela atrai maus pensamentos e desperta nossas más tendências, além de ser mais facilmente influenciada por aqueles que desejam ver nossa derrocada. Nosso tempo aqui precisa ser muito bem utilizado, pois ele é escasso, passa muito rápido. Descansar não está em não fazer nada, mas sim em mudar de atividade. Lembremos ainda as orientações dos Espíritos no Livro dos Espíritos, questões 988, que nos adverte: sabei que o Espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se, senão pela atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar, com a intenção de fazer nada. Sabei também que cada um terá que dar conta da inutilidade voluntária da sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Desta forma, sigamos em paz, operosos e confiantes na bondade divina que nunca nos desampara, que aguarda pacientemente pela nossa disposição verdadeira na construção do progresso que nos cabe, lembrando o buril do dever: trabalhar, 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 sem condições e exigências. E vamos encerrar aqui as nossas reflexões trazendo 3 convites e diretrizes amorosas e precisas do instrutor Hilário, do livro Ação e Reação, que diz: não há progresso sem trabalho e paz sem esforço. Da mentora Joana de Ângeles, do livro Leis Morais da Vida: sob pretexto algum se permita hora vazia. E do nosso Mestre Jesus, que disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Orar e arar é o convite de hoje. Graças a Deus. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Sonho e Trabalho, de Maria Dolores. Alcei ao alto o olhar, um dia, como quem desejasse adivinhar que prodígio de sóis encontraria no celeste esplendor do eterno lar. Vendo constelações e nebulosas, lançando irradiações maravilhosas, indaguei do mentor que seguia ao meu lado. Na faixa de trabalho que me abrigo, quereria saber, prezado amigo, se todo este universo que entrevemos, astros e luzes pelos céus supremos, vem a ser limitado ou ilimitado.
onde se ocultaria a rútila nascente, a luz primeira da primeira fonte do universo esplendente, a vibrar e a fulgir acima do horizonte? Na bondade que marca os grandes instrutores, ele apenas me disse: Irmã Dolores, conhecimento exige gradação. Não faças do porvir um ponto de aflição. Sigamos passo a passo, sem antecipações do tempo ante as forças do espaço. Aprimora-te, estuda, informa e ensina. Mas, fitando as alturas, não tentes alcançar em visões prematuras todo o excelso fulgor da grandeza divina. Interrompeu-se um tanto ao pisarmos na terra e prosseguiu depois em tom profundo. Nota, irmã, este antigo nosso mundo. Quantas lições encerra? Quem nos explicará conscientemente o segredo interior de uma simples semente? Que força existirá na flor que desabrocha? Como entender a formação do mar e a gênese da rocha? É preciso, porém, caminhar e servir por dever. Outros pesquisarão na luz da inteligência os princípios celestes da existência. Quanto a nós, entretanto, vendo tantos irmãos em dura prova, sem mágoa e sem espanto, cabe-nos acender a luz da vida nova e construir o bem ao suprimir a dor. Busquemos o trabalho que nos chama, não há tempo a perder. Vemos por toda parte o mundo que reclama quanta coisa a fazer. Por agora, é impossível definirmos por nós os mundos de alto nível, mas podemos ouvir, do palácio à choupana, toda a tribulação que atinge a vida humana. Quantas mães temos hoje a confortar, marcadas pela dor que lhes aflige o lar? Quantos homens leais aguardam fortaleza a fim de prosseguir na luta que os retém, sustentando no mundo a batalha do bem? Quantos irmãos doentes sem defesa? Quantos pedintes amargando crises? Quantas crianças tristes e infelizes? Quantos amigos jazem mutilados? Quantos deles se arrastam desprezados? Quantos barracos tombam sob o vento? Quantas mansões guardando o sofrimento? Quantos homens tentando a deserção da vida? Como paralisar tanto impulso suicida? Na pausa do instrutor que silenciara atento, fitei de novo a luz do firmamento e, de olhar, retomando a vastidão do mundo, eis que em meditação e em prece me aprofundo. E concluí de mim para comigo: Deus de infinito amor, por tudo te agradeço. Não me deixes, porém, pensar em céus que ainda não mereço. Dá-me forças na estrada em que prossigo. A terra que nos deste é o nosso imenso lar. Faze-me trabalhar. Ajuda-me, Senhor, a espalhar a esperança, a cultivar amor, e deixa-me aceitar e compreender. Tanta gente a lutar, tanta coisa a fazer. E assim, mestre amigo, meditando nas bênçãos da vida que a sublime providência nos concedeu, meditando na bênção do tempo e das oportunidades que se renovam também como concessões divinas. Que o teu Evangelho possa repousar as vibrações serenas sobre nós e meditando nos teus ensinamentos de que cada acontecimento em nossas vidas é sublime lição de aprendizado, é sublime fonte de recursos para que o nosso coração, aurindo ânimo na vida e amor em tantos corações que nos apoiam, possa prosseguir na trilha de aprendizado, do melhor fazer, do correto pensar e do melhor sentir. Que a tua luz, mestre amigo, equilibre os nossos espíritos, direcione os nossos pensamentos, inspire os nossos melhores sentimentos, para que de nós para conosco e nas lutas da convivência diária possamos buscar o melhor, na certeza
de que Deus, nosso Pai de amor, jamais nos desampara. Que as tuas bênçãos cubram os nossos corações, inspirando-nos e fortalecendo-nos, mestre amigo. Que a tua luz de amor, que espelha o profundo amor e a divina misericórdia, nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.